Sejam todos muito bem-vindos ao Pela Fé Podcast. É uma honra estar de volta novamente com esse projeto, ao qual Deus colocou no nosso coração, né? Eu tenho certeza que, através desses episódios, ao qual a gente vai estar gravando, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra, tem um testemunho que vai edificar a tua vida, né? Transformar. A palavra nos diz que a gente, quando escuta a voz de Deus, a palavra de Deus, ela transforma a vida. E que esse podcast também leve palavra que transforme, testemunhos que transformem. Então, estamos novamente com esse projeto ao qual Deus colocou no nosso coração, de cara nova, né? Com apresentadora nova também, está com nós aqui a irmã Janara. Já vou estar passando também para ela. Antes disso, eu quero convidar vocês que chegaram novos aqui a se inscrever. Seu like também é muito importante para aumentar aqui o engajamento do nosso canal. Então curte, se inscreve e ativa o sininho, que sempre a gente vai estar gravando e tendo novos episódios toda semana ali, cada 15 dias a gente vai estar postando, né, com convidados ao vivo. Você vai poder interagir com a gente ao vivo aqui. Então, nos segue para você sempre estar nos acompanhando. E para você que quiser acompanhar um pouquinho mais de perto, segue o nosso Instagram, Pela Fé Podcast. Lá a gente posta tudo, os convidados, os nossos cortes, as nossas datas. Tudo que você tiver de informação, você vai encontrar no nosso Instagram, tá? Então, quero falar, Janara, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio, né? É uma honra, eu tenho certeza que se Deus colocou esse projeto, tudo isso no nosso caminho, né? Nos direcionou para a gente estar junto. Eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para nossas vidas. Amém. Paz do Senhor, pessoal. Né? Quero estar aqui desde já agradecendo pela confiança. Né? Creio que Deus une propósitos e que você possa ser alcançado de onde você estiver. Porque esse é um instrumento a qual Deus usa, né, para alcançar a vida de pessoas que talvez não tenham força para se achegar até o templo, né? Meu nome é missionária Janara. Estamos ali congregando na igreja pentecostal em busca da ovelha perdida, presidida pelo meu esposo, o pastor Diego Lourenço de Almeida, né? E estamos ali fazendo a obra. Você vai ser muito bem-vindo. O nosso endereço fica na rua João Rude Pereira Cabral, no bairro Cruz de Malta. Se você quiser vir e adorar a Deus conosco, vai ser bem-vindo. Deus abençoe. Amém, né? Essa igreja da Igreja Pentecostal em busca da ovelha perdida é o que a gente hoje está vinculado com o podcast. A gente também congrega lá, eu e meu esposo, né? Todo mundo já me conhece aqui, né? Já sou famosa, então sou a primeira apresentadora. Mas, como todo mundo conhece, né, a gente teve toda essa mudança, toda essa estrutura. Fazem 3 anos que a gente parou com o podcast. Então, nesses 3 anos, Deus trabalhou muito nas nossas vidas, principalmente na minha e do meu esposo, ao qual criamos esse projeto, ao qual Deus tem direcionado, e a gente teve também um particular com Deus, né? E tudo isso a gente viveu lindo testemunho durante esses 3 anos. E hoje a gente volta diferente, com um propósito diferente, né? Com certeza mais espiritual, mais conectado com Deus, mais direcionado para Deus, né? Porque às vezes a gente monta algo, às vezes a gente age pela emoção, a gente fica emocionado com algumas coisas que Deus às vezes arruma nas nossas mãos. Sim. Então, pelo direcionamento, a gente não tem a maturidade correta para viver aquilo, né? Então, eu tenho certeza que Deus, né, no tempo, ele permitiu um tempo que a gente vivesse. E nesse tempo ele tirou a gente para amadurecimento. E Sim. hoje ele nos deu uma estrutura maravilhosa. Ele deu pessoas maravilhosas ao qual nos ajudam a interceder, né? Eu tenho certeza que a igreja nossa hoje intercede muito por esse programa, né? E isso que traz a melhoria, né? A Sim. presença de Deus, eu tenho certeza que quanto mais espiritual, mais intercessão, Verdade. muita coisa muda, né? E no meio disso tudo, a gente, nesse primeiro episódio, a gente gostaria de estar apenas nós duas, né? A gente vai trazer Sim. convidados aqui, mas a gente está juntas, né? Para um pouquinho conversar com vocês, né? Mostrar um pouquinho novamente dessas pessoas que estão aqui. Então, quem que é a Alana, quem que é a Janara? E começando, Janara, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Quem que é a irmã Janara, o que ela passou. Tenho certeza que às vezes as pessoas olham pra gente e falam assim: não, essa daí não passou por quase nada, tem uma vida assim, Verdade. tem uma vida assada, uma vida de aparências, né? Sim. Mas só a gente sabe o que, que a gente passa no nosso íntimo com Deus, né? Sim. E conhecendo você, que a gente se conhece há muito tempo, Sim. e tenho certeza que você tem um testemunho lindo, e esse testemunho, eu tenho certeza que muitas vezes já levantou alguém de um momento difícil, né?
E eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente. Bom, né, eu tenho um testemunho muito grande, né? Eu costumo dizer que quem vê hoje eu arrumada, vestida, com o cabelo penteado, não sabe que muitas vezes a Sim. dificuldade que eu tinha era para tomar um banho. Já cheguei a ficar 5 dias sem tomar banho. Cheguei mesmo no fundo do poço, enfrentando depressão, bipolaridade, borderline, né? E foi uma caminhada muito difícil, mas em todo esse tempo, Deus sempre me abençoou com pessoas que foram minha família, meu esposo, rede de apoio, e Deus sempre levantava pessoas espirituais, né? Hoje eu considero minhas mães na fé, pessoas que eu pude chegar e eu tinha algo da parte de Deus que elas falavam e aquilo entrava no meu coração. E quando eu não tive força, chegou um dia que eu lembro até hoje, eu estava sem perspectiva de vida, muito triste. Era meia-noite, uma live que eu estava assistindo. E Deus falou comigo através daquela live. Então, por isso que eu acho muito importante, né? O que Deus coloca nas Sim. nossas mãos, às vezes é um instrumento, é pela internet, que vidas É. sejam alcançadas. Eu fui alcançada, mas assim, foram feitos assim, de altos e baixos, né? O meu testemunho, porque eu não tinha forças. Não conseguia me alicerçar, não conseguia ter uma estabilidade. E eu acho que no meio cristão hoje é isso que está difícil. As Uma pessoas são estabilidade, né? instáveis, né? Uma hora tá bem, outra Outra hora hora tá não tá. sim, uma hora ora, outra hora não consegue orar. Então assim, foi difícil, mas hoje, graças a Deus, eu louvo ao Senhor porque Deus me levantou, tenho conseguido, e o segredo de tudo é a fé, é ouvir a palavra, é a oração, é a entrega, A é a constância, renúncia, né? é a constância, né? Você reconhecer que você é pecador, que você é pó, que você não consegue, mas com a ajuda do Senhor, você vai muito além do que você imagina. É a dependência em Deus, né? Sim, Porque se a gente não depender dele, a gente não é nada. Por mais que a gente esteja fraco, caído, às vezes a gente não quer orar, às vezes a gente não quer nem ir no culto, né? Isso acontece. A fé humana, a gente, igual você falou, a gente está passando por muita instabilidade, né? É a geração, né? E Jesus deixou claro que a gente passaria por muitas tribulações, né? sim, Então é normal o que a gente está vivendo, né? Mas o que não é normal é você deixar de estar na presença de Deus, né? Não querer sim, Deus, porque sem Deus a gente não é nada. Não há vida, sim, não há transformação na nossa vida. Os dias são como se fosse um dia após o outro. Não tem propósito de vida, né? sim. É uma coisa assim que eu vivia assim em perspectiva, nunca estava satisfeita com aquilo que eu já tinha. E hoje as pessoas elas acabam murmurando muitas vezes e esquecem daquilo que Deus já deu, né? Se você for olhar para trás assim em nossas vidas, Deus já fez muita coisa. Sim, com Já certeza. deu livramentos que a gente viu, livramentos que A a gente gente não não viu. viu, coisas assim que a gente alcançou, não só material, mas espiritual. Então, Deus sempre tem algo de bom se nós for parar e olhar de uma forma assim mais aguçada, mais ampla. Deus vai te mostrar o que ele já fez. Se você parar para ouvir, abrir o coração, mas você tem que depender dele. Confiar em Deus não é fácil. E é do ser humano, né? O ser humano, ele gosta de olhar para a dificuldade e não por aquilo que Deus já deu. Sim, E tudo que a gente passa na nossa vida, a gente sempre tem. Eu falo porque é o que a gente vive, né? A gente sempre fala sim, aquilo que a gente vive. Então, às vezes, a gente se depara com uma situação e fala, Deus, né? Mas a gente esquece que Deus já curou, Deus já transformou, Deus já te entregou coisas que quando você orou, você falou assim, não, isso é resposta de oração. E você, às sim, vezes, está vivendo resposta de oração e você se depara com os momentos difíceis, né? sim. E a gente precisa aprender que a oração, a intimidade com Deus, ela precisa ser constante. Sim. Uma coisa que Deus sempre trouxe ao meu coração, ele falou, não é sobre a tua vontade, mas é sobre o que precisa ser feito. Eu falo que às vezes orar não é o que a tua carne quer. Às vezes você está cansado, às vezes você está abatido, está desanimado e você não quer orar. Mas é necessário, é o que é necessário fazer. Você muitas vezes É vai ter que renúncia, né? romper isso, Renúncia. renunciar a tua carne, romper em fé e orar e ter intimidade com Deus é uma constância, né? E as pessoas estão desaprendendo, né? Isso. E a gente sabe que renunciar nos faz conquistar muitas coisas. Mas Sim, a gente também não serve a Deus pelas conquistas materiais. Mas sim, eu falo conquista espiritual. Você é elevado de nível conforme você se dedica também, conforme você renuncia. Porque eu acho que a vida espiritual ela é meio que feita de fases, né? Então sim, você tem aquele que começa na fé, que ele é novo, ele tá numa fase nova, é um menino, uma criança que tá aprendendo a caminhar, né? sim,
E conforme você vai se dedicando, você já vai aprendendo, é como se fosse uma criança, né? Ela é dependente ali para caminhar. Aí conforme ela vai crescendo, ela vai já se alimentando sozinha, Sim. buscando um apoio sozinha, né? E na presença e na vida espiritual, isso é muito real. Porque conforme mais você ora, mais você busca, mais discernimento você tem. Porque às vezes a dificuldade da vida a gente só consegue diferenciar se a gente tiver um olhar de discernimento, né? Sim, sim, muitas coisas, né, assim, no mundo espiritual são rompidas através da oração, através da intimidade com o Senhor, né? E às vezes na caminhada, assim, eu costumo, né, pensar que eu ainda sou como uma criança que está dando Sim, seus primeiros passos. Pode acontecer dela tropeçar e cair, mas a mesma atitude que um pai carnal, um pai aqui da terra, se o filho cai, ele vai levantar vai e segurar, não né, parar, né? vai dar uma Sim, limpadinha ali, se tiver machucado vai cuidar dos machucados ali e a criança vai levantar e vai aprender. Isso que é, a gente não pode assim pegar e colocar o nosso momento assim como uma decisão. Nem sempre o que a gente está vivendo vai ser aquilo para o resto da vida. sim. Todo momento passa, seja ruim ou seja bom, as coisas passam, né? Então, que a gente não fique focada só naquilo que está acontecendo de ruim em nossas vidas, mas que a gente foque naquilo que Deus já fez e que a gente foque nas promessas e não ir buscar adorar a Deus pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é, pela vida, né? Eu sempre costumo dizer, enquanto a gente está respirando, tem alguém com um auxílio de oxigênio Sim, respirando e pedindo para verdade. Deus o ar nos pulmões, né? Então é uma coisa assim que a gente tem que olhar para aquilo que às vezes é pequeno aos nossos olhos, mas é a oração de alguém, é um milagre que alguém está almejando e nós temos e não sabemos valorizar, né? E falando em oração, a gente sabe também o tanto que interceder por algo ou por alguém também é muito importante e faz um efeito enorme na vida espiritual. Sim, Eu falo também porque eu tenho certeza que eu sou resposta de oração de alguém, né? sim, Você é resposta de oração de alguém, né? E a sim, gente sempre fala que às vezes tem aquela pessoa que quer ver a gente na presença, porque às vezes a gente não tem forças para sim, orar, para buscar, principalmente aquelas pessoas que já estão desacreditadas da vida, não sim, tem uma estrutura espiritual, saíram da igreja, ou às vezes nem conhece a palavra de Deus, às vezes tem o coração endurecido ainda nessa sim, parte, né? E a oração, ela faz com que mude alguma coisa na vida espiritual, né? sim. Né? Na verdade, assim, através da palavra, a fé vai nascendo e tem que a gente não pode só ouvir a palavra, a gente tem que praticar a palavra, exercitar a fé, né? Não é aquilo que vemos, mas é aquilo que esperamos, a fé, Sim, né? Então nós temos que acreditar, ter convicção naquilo que Deus falou e também não podemos esquecer que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que estar posicionados, é. né? Pode falar. Temos que estar posicionados por causa que a posição ela faz a diferença. Deus ele sempre está pronto, né? Ele não tarda, não falha, mas nós temos que tomar uma posição. Às vezes é a posição de se levantar e tocar em Jesus de uma forma diferente, né? E o levantar, ele sempre é mais estruturado por Deus, porque a gente sempre fala, né? Às vezes a gente tem as nossas quedas, Sim, mas sempre quando a gente se levanta mais forte, mais maduro, mais espiritual. Eu falo porque eu fiquei afastada dos caminhos de Deus sim, 2 anos, né? Você conhece toda a minha sim, trajetória, né? E nesse tempo eu sempre falo que até uma vez o pastor Diego entregou para mim. Ele falou assim: é um tempo que Deus permitiu que você, né? E eu nunca conseguia tomar uma posição. Porque é tão difícil você largar mãos de algumas práticas que você gosta do mundo, né? E é a sim, renúncia que a gente já falou aqui, né? A renúncia faz você se elevar para um espiritual maior, né? Um espiritual sim, diferenciado. E quando foi para ter, eu falei assim, eu falava sempre para Deus que quando chegasse o momento de eu realmente precisar voltar para a igreja, que eu tomasse essa decisão, mas que nunca chegasse ao ponto de eu tomar essa decisão pela dor. Que a sim, gente deixa chegar ao extremo, que Deus nos leva às vezes lá naquele lugar mais difícil, para sim, que a gente entenda que a gente precisa dele. Mas sim, tudo é um tempo. Então, se Deus às vezes nos permite a gente viver algum tempo, mas ele também dá uma ordem e um limite que deu aquele tempo. sim, E na minha vida não foi diferente. Deus chegou, agora é o momento de você renunciar a tudo aquilo. Vem como está, que eu transformo. sim, E foi o que aconteceu. Eu falei assim para Deus: eu vou fazer a reconciliação, mas eu não consigo tirar isso, isso, isso. E hoje eu falo assim para vocês que a experiência que eu tive assim que são coisas que eu falo não me identifico com isso. E como sim, pode? Há um tempo atrás
a Lana que sempre falava assim, nossa, mas eu não conseguia largar, hoje não se identifica. E é as Sim, renúncias e a palavra que traz a transformação. Porque se sim, você não ouve e não pratica, não há mudança. sim, é verdade, né? E sim, o poder da palavra. A palavra ela é viva, ela é eficaz e ela não volta vazia. Eu tive que sofrer muito, porque eu tinha um coração muito duro, um coração revoltado, uma oração de vitimista, né? Porque eu se vitimizava muito. E Deus conhece, Deus não é igual Sim. a um pai aqui da terra que às vezes se você fazer uma bardinha, chorar, Ele ele vai vai ficar dizer, tá com tudo dó, bem. vai, né, vai voltar atrás. Deus não é, Deus conhece os nossos limites. E quando eu mudei a oração, porque eu ficava, Deus, só comigo que não dá certo, eu nasci para sofrer. E era uma oração assim, Deus, coitadinho, Deus, falaram de mim, meu Deus. E era assim, só murmuração, reclamações. E a hora que eu mudei a postura, falando, não, Deus, eu preciso mudar. Eu tenho um coração duro, não consigo perdoar, sou amargurada de alma, eu preciso ter um encontro contigo e eu quero renunciar. E nem sempre, às vezes as pessoas ouvem falar em renúncia, alguém vai falar, tem que renunciar à calça, como religiosidade, tem que renunciar à maquiagem. E é de dentro para Pra fora. fora que começa a mudança. Às vezes a pessoa tem um coração orgulhoso, um coração endurecido, que não se volta ao Senhor, quer fazer as suas próprias vontades, e assim era a minha vida. Só que eu cheguei a um nível extremo que eu não suportava mais. Tentei tirar a minha vida por várias vezes, tenho algumas cicatrizes de automutilação, porque era um desespero muito grande, eu não tinha paz. Né? Sim. E hoje a gente ainda dentro da igreja a gente encontra muitas pessoas que por fora elas até sorriem, mas por Por dentro dentro, estão então. dilaceradas, né? Uhum. E isso hoje dentro da igreja, é, falando numas palavras mais diretas, é um mal que se alastra cada vez mais, né? Sim, E não só dentro da igreja, eu acho que a gente está chegando numa fase que o psicológico ele mexe muito. sim, Qualquer coisinha a gente fala psicologicamente, né? A gente poderia trazer um pouquinho sobre esse assunto, né? Eu tenho certeza que você tem muito a agregar nisso, sim, porque você passou por um caso de depressão muito forte, né? sim, Algo assim que eu acompanhei de perto sim, várias fases da depressão, né? Não vou dizer que o percurso inteiro de tudo que você passou, sim, mas eu tenho certeza que uma das piores partes pude estar presente e eu não fico feliz pela parte que você passou por isso, mas eu fico feliz pela parte que eu tive aquele momento, porque eu também peguei algumas experiências, né? sim, E sempre doía ver uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, estar naquela situação. E sim, a gente sempre fez de tudo, mas é aquela coisa, se você não toma uma posição por você, sim, a gente não pode fazer nada, né? Então, a gente sabe que hoje dentro da igreja isso é real, né? sim, Muitas pessoas estão ficando doentes e até saindo, e é onde o inimigo está persistindo muito psicologicamente. sim, Então, qualquer coisa que você faz, assim, se você não tem uma estrutura, você se entristece muito fácil e aquilo sim, desce pro teu coração e às vezes você tá entrando em depressão. E às vezes não é nem dentro da igreja, é pelas situações que você vai ficando se frustrando durante a sim, tua caminhada, no teu serviço, na tua casa. Às vezes é situação que Deus ainda não é a hora de mudar e você sim, se frustra. Às vezes você quer ter tal coisa e Deus fala, mas não é a hora de eu te dar. E sim, você ali vai gerando, né? Ou até mesmo traumas de sim, infância, coisas que verdade. acontecem na infância. Tudo isso gera uma carga emocional quando você vira adulto, ou até mesmo quando você é criança, vem acontecendo situações até mesmo dentro de casa, e que Sim, isso vai gerando alguns gatilhos, traumas, né? Então a gente poderia conversar um pouquinho sobre isso, né? De repente até você contar tudo que um pouquinho de tudo mesmo, a gente ficaria aqui umas 10 horas de sim, podcast, né? Mas eu tenho certeza que você falando um pouco do mental, de como é essa pressão psicológica, né? sim. E assim, tem coisas assim que entristece, porque no meio cristão tem pessoas que acreditam que o crente não passa por depressão, por ansiedade, e eu, por experiência própria, eu vivi isso na pele. E é uma coisa que é impossível de controlar. Você não E tem não controle. te cortando, né? Também muita crítica que tem, né? Sim, E ainda mais esposa de de pastor. pastor. E todo mundo cai nisso, apedrejando muito. Sim. Que, mas é esposa de pastor, não pode passar por isso, né? Pode continuar. Sim, é uma coisa assim que muitas partes da renúncia é renunciar ao passado. Eu cheguei assim na igreja cheia de bagagens lá do passado. Fui uma criança muito traumatizada, não tive uma vida normal assim em ser sociável, tinha muita vergonha, muita timidez, fobia social.
Então, a fase da escola foi a que mais me marcou, né? Na minha época, né? Eu tenho 29 anos, mas na minha época era difícil você ter uma criança diagnosticada com depressão. Então, eu fui ser diagnosticada com depressão e outros transtornos mais para frente. Com 13 anos, eu fui diagnosticada com depressão. Mas mais para frente, aí vem a bipolaridade, a ansiedade, o borderline, tudo que foi desencadeando, né? Ao longo disso. Ao longo do tempo, convulsões. Uhum. E é assim, não ter paz é horrível porque eu já passei fome, já vivi assim dificuldade financeira, mas nada se compara à doença mental, né? A dor na alma. Isso não tem o remédio, né? Eu É faço que até é o tempo hoje. inteiro. Sim, eu faço tratamento com remédio, com medicamentos, mas assim, o remédio não tira, né? Então, assim, e muitas pessoas, se você cortar uma mão que ela tá vendo ali, ou você quebrar um braço, ela vai ficar assim, meu Deus, eu tenho que ajudar. Mas a doença psicológica, ainda em muitos lares, em muitas igrejas, não tem assim, não levam tanto em conta, né? Pensar frescura, mas tem que orar. E às vezes não é por falta de oração, às vezes a pessoa tá tão carregada assim de emoções, de sentimento, não consegue desabafar com ninguém, não faz tratamento, porque o tratamento é Sim, importante, né? com certeza. Terapia psicológica é, né, sim, é essencial. Faço acompanhamento com psicóloga, né? É importante. Mas, assim, as pessoas não entendem, porque é uma dor que eles não veem, né? Mas é uma dor real, porque por causa da ansiedade, da depressão, eu tinha sintomas físicos, né? A crise de ansiedade, só quem teve sabe que parece que você vai morrer, que você perde o ar. E na primeira vez, assim, eu fiquei, meu Deus, eu vou morrer. Depois você vai aprendendo, né? Mas não tem um controle. Então, assim, eu deitava no meu travesseiro, eu não tinha paz, os pensamentos eram tira a tua vida, e era a voz do inimigo falando o que você está fazendo, não adianta você ir para a igreja, e era assim constantemente. Na verdade, o que o inimigo fez primeiro me matou espiritualmente, porque você se afastando do Espírito Santo, você já age pelas tuas próprias forças e Sim. percepções, e aí vai estragando, vai caindo e ladeira abaixo. Realmente, se você não tiver a presença de Deus, já é difícil, né? Você estar Sim. presente, né? Isso também é bem importante a gente frisar, né? Que a paz, por mais que você tome remédio, faça acompanhamento, isso é uma guerra, né? Sim. É aquela guerra que o inimigo tenta te tirar da presença, tenta fazer com que a tua mente fique sempre em constante, né? Palavras, pensamentos. E eu Sim. acho que uma das coisas também que traz esse desespero é aquela quantidade de pensamentos. Sim. Que daí você pensa no futuro, daqui a pouco você tá pensando no passado. E aí você já tá pensando no agora, e essas coisas que nem aconteceu, você está tudo ali fazendo girar aquilo, né? E é onde desencadeia crises, né? Tanto de ansiedade, tanto de depressão, vontade de não conversar com ninguém, de não ver, né? Sim. E a gente sabe que você passou por essa parte, né? E é horrível tanto para quem tá passando e tanto as pessoas que estão do nosso lado, né? Sim. Porque às vezes a gente não quer nem conversar com os de casa, né? Sim. E é um processo. Mas eu falo assim agora que todo esse processo foi essencial, né? Sim. Tudo que você passou, porque eu tenho certeza que hoje, se você encontrar uma pessoa no mesmo caso, parecido, tu tem uma palavra. Tu Sim. tem, eu passei por isso, eu fiz assim, assim, né? Sim. Dá um direcionamento para aquela pessoa, né? E é tão difícil às vezes quando a gente passa pelas coisas sozinhos e a gente não tem alguém que nos entenda. Sim. Então, antes de eu passar, eu falo um pouquinho sobre o estado depressivo. Eu acredito assim, eu não fui diagnosticada, nem busquei ajuda nem nada, mas eu passei por um momento difícil assim de uns 7 meses que eu não entendia toda a angústia. Eu sentia muita vontade de chorar, aquele sobrecarrego, aquela coisa assim. E eu sempre, naquele tempo, era muito assim de estar orando, buscando a Deus, sempre lendo a palavra de Deus, né? Só que eu falo assim que é um sentimento horrível. Sim. Porque você tá bem, daqui a pouco você já tá com aquela opressão, com aquela vontade de chorar, com aquela agonia que você tem vontade de sair correndo ou gritar ou fazer alguma coisa para se expressar, né? Sim. E é uma fase difícil porque vem muito pensamento. E ainda mais eu julgo assim que muitas pessoas passam por isso, principalmente não julgando nenhum caso, mas principalmente as mães, né?
mães que têm Sim. filhos, às vezes é um sobrecarrego dentro de casa, né? Responsabilidades que você fica, eu tenho que fazer isso, né? Então, isso também gera um grande peso, né, emocional pra Sim. gente. E o meu processo foi, né, eu tinha, a Ana era pequena naquela época, então pra mim eu sempre ficava questionando, eu tenho isso pra fazer na presença de Deus, né, muitas promessas na minha vida, e eu às vezes não aceitava também algumas mágoas que eu tinha no coração. E aquilo vinha e eu falava assim, mas eu não entendo por que que aconteceu isso comigo. Eu era uma rejeição, Sim. sabe? Eu falava, mas por que fizeram isso comigo, sabe? E você fica questionando e aquilo vai descendo pro teu coração e é onde desencadeia. E o inimigo ele se aproveita de qualquer brecha. Se Sim. você der uma brecha, ele vai entrar ali e vai acabar com, né? Então eu lembro assim que nesse processo eu ficava questionando muito. Por Sim. que fizeram isso comigo, sabe? E muitas pessoas questionam, né? Mas Sim. eu não mereci, às vezes, a rejeição do pai, da mãe, né? A família mal estruturada, ou a família que você cresceu não foi uma família estruturada, né? E você vem se questionar, nossa, mas por que que fulano teve uma vida assim e eu tive essa vida, né? Sim. Mas eu falo assim que eu não tenho uma família estruturada, né, hoje. Eu digo estruturada de pai e mãe, né? Não de casamento. Sim. Mas assim, então é difícil você vir de um lar de Sim. bebida, de briga, né? E ali, muitas vezes você não entender um carinho que você sentiu falta. Hoje eu entendo a falta de um abraço, de falar um "eu te amo". Eu fui escutar o meu primeiro "eu te amo" do meu pai com 18 anos. Meu Deus. Então, e você se questiona, né? Eu falo assim, mas por que que eu nasci numa família assim? Sim. Mas hoje eu posso fazer tudo diferente com a minha filha. Sim. Sabe? Então eu tenho certeza, assim, que tudo que a gente passa é necessário. Então Sim. eu olho pra minha filha, eu vivo falando eu te amo. Uma das coisas que eu sempre falei, assim, que eu jamais vou deixar de repetir pra ela, que eu amo ela. Porque foi uma das coisas que eu sentia falta, sabe? Sim. E hoje é até engraçado, né? Porque às vezes esses dias eu até gravei um vídeo dela, ela falou assim, eu te amo, mãe. E eu fiquei quieta. E ela falou bem assim pra mim, mãe, você não viu que eu falei que eu te amo? Eu, sim. E você não vai falar que você me ama também? Olha só. Então, para você ver que a gente passa, mas a gente também tem a chance de reproduzir não a dor que você passou, né? Não a Sim. rejeição, não o passado, né? A gente sabe que tem passados muito complicados dentro de lares de criança que cresceram às vezes com assuntos delicados, né? Sim. Mas quando você cresce, você tem a chance de fazer diferente. Sim. Não necessariamente com a tua família, mas também na tua vida sozinho, ou né, com o teu casamento, com o teu esposo, com a tua esposa, você tem essa chance de fazer diferente, né? Sim. É uma coisa assim que a gente tem que pegar, né? Assim, eu aprendi a ter uma entrega, né, na presença de Deus e me sentir amada por Deus. E ali nasceu o amor próprio, né? Porque não adianta, quando a gente tem a falta de amor próprio, você pode dizer, Janara, você é linda. Eu E vou você não continuar me vai achando aceitar. Uhum. horrível. E quando você sente esse amor do Senhor, que vem da parte de Deus, o que as pessoas digam ao contrário, que você é feia, que você não vai nunca conseguir alcançar nada, não vai ser ninguém, é totalmente diferente. A gente tem aquela convicção, se Sim. eu sou filha de um rei, eu sou uma princesa e hoje eu me sinto amada pelo Senhor, né? Eu já tive uma estrutura familiar, mas assim, não era muito compreendida na época da depressão ali de pequena. Pensavam que era barda, até mesmo os professores, eu fico pensando, eu falo, né, às vezes assim, penso, meu Deus, tomara que hoje os professores sejam mais atentos, porque eles chamavam os professores que eu dava chilique, que era barda, muitos tentavam, né, o meu pai me levava na escola, meu pai me trazia de volta. Aí muitos tentavam querer forçar, né, com força física Sim. mesmo que eu ficasse. E eu falei, meu Deus, como era terrível até a falta de preparo dos profissionais da escola, né? Que às vezes a escola, hoje em dia, o professor percebe que a criança tem algum distúrbio, né? O TDAH ou a Um depressão. desenvolvimento mais lento, É, tudo, né? sim, eles percebem e eles já encaminham, né? Eu foram encaminhar com 13 anos, então, né? Foi bem terrível para mim, assim. E aquelas palavras que eles falavam, é chilique, é barda, doíam muito em mim, porque eu nem sabia o que estava acontecendo. Por que eu não era normal, por que eu não conseguia ir no mercadinho, pertinho, na rua de casa, eu tinha medo, né? A minha mãe foi muito super protetora, né? Assim, e o meu pai me defendia também dos nãos, né? Então eu Uhum. fui uma pessoa que quando cresceu, ficou adulta,
Aí sabia tive que mesmo. enfrentar o não. Meu Deus, é É triste. difícil. E pior é o não de Deus, porque às vezes você fala, não, Deus, o Senhor vai me dar, e Deus fala, não, ainda não é tempo. E a gente é obrigado a Não tem como aprender. questionar, né? Não tem. Então, é verdade. Não tem como a gente ir com eu sempre falo que a última palavra é de Deus. Então, se a gente Sim. quiser tomar essa água e Deus falar que não, Sim. a gente sabe que é a decisão dele, né? E voltando, né, a tudo isso, a gente sabe que o crescimento espiritual hoje é totalmente diferente, porque Sim. você vive é uma dor que você teve quando criança, né? Sim. E não ser compreendida, eu acho que também é um peso enorme que a gente carrega, né? Sim. Porque naquele tempo a gente não tem a tecnologia que a gente tem hoje, não tem os Sim. estudos aprofundados, né? Sim. E com certeza, a única coisa que antigamente eles conseguiam identificar era realmente ou a barda, né? É. Ou alguma coisa. Você falando assim, eu lembrei também de um episódio, e a minha família sempre comenta isso, quando eu era pequena, eu tinha um desmaio, assim. Então, se eu chorasse demais, eu desmaiava, sabe? E o pai, uma vez, conta que eu tava brincando, normal, e sem querer, eu não sei se eu bati a mão ou alguma coisa assim, e eu comecei a chorar muito. E nisso eu desmaiei. E aí, naquele tempo, eles não tinham carro nem nada, eles tiveram que emprestar um carro. E eu morava no Cerrito, e pra vir do Cerrito era tudo estrada de chão. Meu E eles Deus. chamaram um tio meu, e ele falou que naquele momento, ele falou assim que, inclusive é um ponto bem importante, ele falou assim que ele não se desesperou, mas ele falou bem assim que tinha me perdido. Eu era Sim. caçula, né? Então imagine, né? Sim. Menina. Ele falou bem assim que eu branqueei e eu não mexia nada. Sim. Ele me arrumou no banco do carro e me trouxe. E quando eu tava chegando perto de Lages, ele falou que já tava desacreditado, porque em 30 minutos de Lages ali, né, Meu eu não tinha Deus. tido nenhuma reação. E aí, a minha tia também conta, só que quando ela ficou sabendo, porque quem me trouxe foi o marido o ex-marido, eles não estão mais juntos, mas, né? Aí, ela falou bem assim que quando chegou lá pra emprestar o carro, tudo, ela falou que intercedeu por mim. Ela falou Olha assim, só. Deus, se o senhor realmente... E naquele tempo elas eram católico, né? Sim. Ela falou assim que se Deus tivesse um propósito comigo na terra, né, aqui, que era pra Deus me dar a vida novamente. Sim. E quando chegou perto de Lages, ele disse que eu mexia a perna. E aí eu lembro que eles fizeram uma bateria de exame comigo e nunca puderam Sim. encontrar o que era, né? Mas eu tenho certeza que pela oração da minha tia, e Sim. quando a gente se encontrou, e aí eu fui pra igreja, tudo, né? Ela sempre falou, eu tinha certeza que você tinha um propósito de Deus na vida, né? Então a gente passa por algumas coisas, mas é permissão, né? Sim. Mas eu também não fico feliz pelas pessoas, principalmente a gente não vai conseguir se aprofundar, mas em uma oportunidade, né, contar tipo bem detalhado, bem aprofundado de tudo que você passou, né? Sim. Mas assim, eu tenho certeza que para uma criança nessas condições é muito triste. É muito triste a incompreensão, porque a mente da criança, ela tá na formação do seu caráter, ela tá aprendendo coisas novas, e era coisa assim que eu não, meu Deus, num aniversário que fosse, se fosse um aniversário de criança, que a minha mãe tivesse que ir e me deixar lá sozinha, eu não ia. Eu tinha muito medo de sair na rua, né? A escola era bem próxima, com 7, 8 anos eu não conseguia voltar para casa sozinha. E até na quinta série, sexta série ali, que já estamos Maiorzinho, ficando né? maior, já não querem que o pai leve. Eu queria que o meu pai ou minha mãe me levasse, porque eu tinha um medo enorme e eu não entendia, né, aquilo que Uhum. acontecia. Mas o que acontece, né? Hoje é totalmente transformado. Eu não tenho filhos ainda, né? A minha oração é para Deus me entregar o meu filho, minha filha, quando eu estiver pronta, curada dos traumas, porque o que está acontecendo hoje, pessoas cheias de trauma estão transferindo os traumas, né? Eu sempre falo, né? Pais traumatizados criam filhos Filhos traumatizados. E às vezes a gente nem percebe que a gente. Ainda você, igual você falou, né? Não tem essa experiência, mas eu sempre falo que eu tento o máximo. Sim. O gênero da minha casa, da Sim. minha família, dos meus pais, eu tento não reproduzir. Sim, porque é uma coisa assim que fica marcado, e às vezes a gente inconscientemente a gente age da maneira que a gente foi tratado, né, lá atrás, Sim. e é coisa que machuca. E Deus, ele nos dá a oportunidade de tomar uma decisão, direito de escolha. Você é quem decide
o que vai ser daqui para frente. Né? Não importa o teu passado Deus já jogou no mar do esquecimento, mas o que importa é o que você vai fazer daqui para frente, o que você vai plantar, né? E tem a lei da semeadura, o que você plantar, você vai colher. Então, sempre lembre que é tempo de plantar. Se não recebeu ainda o milagre, continua plantando. Se é um milagre na tua vida sentimental, se é na tua vida espiritual, se é na tua vida financeira, se é no casamento, se é na vida conjugal, você continua plantando, avançando, não para. Ora chorando ali, mas continua em frente e vai plantando coisas boas, né? Porque se você reproduzir aquilo que você viveu, você vai estar dando continuidade naquele sofrimento, né? E às vezes na vida dos filhos está fazendo coisas assim que, né, não amaldiçoe, teu filho não fala, isso daí não vai valer nada, isso daí não presta, olha, você nunca vai ser ninguém, né? E hoje assim, eu posso entender que eu tinha aquela vontade assim de ser aprovada, sabe, assim, a aprovação das pessoas. A necessidade de ser aprovada. A necessidade de ser aprovada, porque eu escutava muito, você não vai conseguir. Eu não consegui realmente terminar até o 3º ano, né? Por motivos de saúde e por causa da depressão, não pude, tive essas limitações. E eu sempre ouvia, quando era criança, as pessoas falarem, você não vai ser ninguém. Olha só, fulano tá passando de você, né? Era usado o exemplo do Léo, né, meu sobrinho. Olha, ele vai passar de você, ele vai ser alguém, você não vai ser. E eu sempre ficava, meu Deus, eu preciso de um diploma. E eu sempre ficava nisso, sempre se cobrava. E esses dias eu estava orando, aí Deus falou assim pra mim, calma aí, filha. Você já parou pra pensar se esse sempre foi o teu sonho? Ou se esse foi o sonho que alguém não conseguiu realizar e projetou pra você? E você se sente invalidada que não conseguiu alcançar o sonho, mas esse sonho não era teu. Aí Deus falou, começa a pedir para mim colocar os meus sonhos no teu coração e eu, por certo, vou realizar. E eu falei, olha só, Senhor, é verdade, talvez era a minha necessidade, talvez não, eu tenho certeza, era a minha necessidade de aprovação, os sonhos dos meus pais que não tiveram, né, como estudar, e não era o meu sonho. Então hoje eu sei que não era o meu sonho, não se realizou, e hoje eu não sou mais frustrada por causa disso, porque me doía demais. Porque eu pensava, Deus, eu queria ter uma carreira profissional, né? E às vezes assim eu se cobrava, falava, Deus, tô com 27 anos, Deus, tô com 28 anos, Deus, eu não tenho uma carreira, Deus, era para mim ter a minha casa própria, Deus, a minha vida tá destruída, eu não tenho perspectiva e não vou conseguir. E aí Deus falou, coloca nas minhas mãos, e deixa que eu vou colocar os meus sonhos e aí eu vou fazer. E hoje Deus tem colocado sonhos totalmente diferentes que saem da caixinha, que estão me fazendo sair da caixinha ali, né, daquele padrão a qual eu havia construído na mente, né? Sou uma pessoa muito tímida, muito envergonhada, mas Deus está fazendo com que eu tenha uma evolução. Sim. Então, às vezes assim, alguém está frustrada por aquilo que não conseguiu, mas inconscientemente o sonho que você tem não foi gerado no teu coração, foi porque alguém falava, você não vai ter profissão, você não vai ser ninguém, você não vai ser nada, e aquilo entrou no teu coração. Mas eu tenho uma coisa para dizer, que os sonhos de Deus, eles são muito maiores do que os meus sonhos e do que os seus sonhos. Então, se coloque na presença do Senhor e peça para que Deus comece a fazer nascer os sonhos reais que Ele quer para você e, por certo, Ele vai concluir. E isso é muito normal acontecer, principalmente na fase dos 15 em diante, né? Sim. Porque ali você tá crescendo, você tá terminando a escola, né? Sim. Eu falo também que dentro do ambiente familiar eu me cobrava também. Sim. Então eu casei muito, muito nova, mas eu casei, graças a Deus, em uma pessoa maravilhosa, né? Sim. Ganhei uma segunda família, Sim. bem dizer, né? E no meio disso tudo, eu sempre ficava também. Eu não cheguei a terminar, parei no 3º, mas depois eu refiz a prova, Sim. né, e tal, e acabei concluindo ali por meio de uma prova. E depois eu tive a Ana, né? Então, depois de 3 anos de casado, eu tive a Ana. E eu lembro que eu comecei na parte da beleza, né? Com maquiagens, Sim. fazendo sobrancelhas.
E sempre desde que eu casei com o Léo, eu lembro que não sei se foi com você que a gente conversou, né? Quem diria que de uma maleta que você Sim, comprou, foi, você gente. girou tudo isso, né? Então hoje, através de uma maleta que era um sonho de eu ter de maquiar, comecei a maquiar, fui fazendo curso, né? E através disso, às vezes eu me questionava, mas que eu vou ser? Então Deus abriu uma oportunidade na minha vida em 2023. E Sim, através dessa oportunidade hoje, eu tenho eu sempre falo que às vezes é difícil acreditar, né, toda essa realidade, mas eu tenho uma cadeira sempre à espera em um lugar de liderança. olha Então, assim, só. não, isso não é para se vangloriar, nem ao contrário, mas para falar assim que eu sempre também me questionava, eu falava assim, Sim, Deus, mas que eu vou ser? Dentro da nossa família, a gente tem pessoas que têm faculdade, que estão estudando, sim, que hoje já têm um emprego estabilizado, que compraram casa, que tem carro, que tem isso e tal. E eu sempre falava, e aí sempre também tinha aquela coisa, quem que você vai ser? sim, Entende? Então, quando eu comecei a sair do meu modo conforto, sim, eu falei bem assim, não, eu acho que eu tenho que viver uma coisa diferente, sim, sabe? E isso também é uma coisa bem complicada, porque a maternidade, às vezes a mulher, ela vive um tempo para sim, casa e para os filhos. E eu vivi esse tempo para minha casa e para meus filhos. Só que chegou um tempo que Deus me deu essa oportunidade e eu falei bem assim, eu vou arriscar. Se não der sim, certo, eu só tenho 22 anos. Hoje eu sim, já estou com 25, mas naquele tempo eu tinha 22 e você não der certo? Amém. Porque é isso, é você se arriscar, é você se perguntar se realmente eu gosto disso. E é muito, assim, você falar assim, o que você faz por obrigação e o que você gosta de fazer. sim, Eu sempre falo assim que quando você faz o que você gosta, você nunca vai trabalhar um dia da tua vida. sim, Ou se você tem um projeto e fazer aquele projeto, né? Às vezes a gente não fala tanto de serviço, mas até mesmo de ministério, né? Tem sim, pessoas que às vezes vivem do ministério, né? Mas se você faz aquilo que realmente é o propósito de Deus, é aquilo que sim, Deus colocou no teu coração e é o teu sonho, você não faz aquilo porque você tem que fazer, você faz porque é do teu coração, né? sim, Então é você entender se realmente o que você está vivendo é algo que você realmente gosta ou você está infeliz com aquilo. Porque eu sim, tenho certeza que se você estiver infeliz, não é de Deus. Porque Deus jamais vai falar assim, eu vou te pôr aqui e é isso e você não gosta. Claro que depende da situação. Às vezes Deus permite você ficar em um ambiente que não é o tempo de sair. Mas se sim, você orar, fazer a oração correta, falar, Deus, não tá legal pra mim. Eu gostaria de uma nova oportunidade, né? sim, Deus ele vai entender e olhar às vezes com outros olhos e permitir que você conheça novos lugares. Mas para isso você também, eu sempre falo que o básico precisa ser muito bem feito. sim, Deus, ele já. Eu falo assim, porque se você olhar na Bíblia, não tem nenhum lugar que Deus abençoou um preguiçoso. Ah, sim, esse aqui não faz nada, eu vou aqui dar milhões para eles de cada, sim, disso, de fazenda. Não. Todo mundo da Bíblia e todo mundo hoje, aquele que se esforça, não seja tanto no trabalho, tanto em casa, né? Fazer o básico bem feito digamos, se eu tô em casa, cuidar bem da minha família, né? Se sim, eu tô no meu trabalho, fazer bem meu trabalho. Se eu tô na igreja, fazer bem o que eu tô fazendo, meu cargo ali dentro da igreja. sim, Fazendo com dedicação, amor por aquilo, né? E se sim, perguntar, porque, igual você falou, às vezes a gente tá fazendo aquilo, às vezes até no automático, porque arrumaram, sim, né? Incluíram isso, igual às vezes a gente fala, já aconteceu, né? De a gente ver, eu comecei tal faculdade, e porque minha mãe queria que eu fosse dentista, um exemplo, né? sim, Só que eu me identifico veterinária. E aí lá no tal eu e ainda a pessoa demorou a perceber. Então, às sim, vezes a gente tem essa validade, principalmente a gente sente que a gente precisa ser validado pelos nossos pais. sim, Quem é você? Aí você vai falar assim: "Ah, mas meu irmão fulano tá isso, meu irmão Bertano aquilo. sim, Ah, meu primo, né, e sim, tal". E você? E aí o que que você vai fazer? Você vai precisar ser validado. Você vai tentar a aprovação deles, né? sim, E às vezes também é o caso ao contrário, né? Às vezes a gente tem algumas pessoas que tentam buscar essa validação e essa validação ela não é ruim porque faz você correr atrás de algo. Por sim, mais que às vezes não é o direcionamento que você gostaria, aquilo do teu coração. E às vezes quando a pessoa se revolta, né? Fala, não sim, vou fazer mais nada, para por ali, larga os projetos de Deus, larga os sonhos de Deus, né? sim. É assim, hoje eu aprendi, né, que os meus sonhos são metas para o reino, né? Cada um Deus escolhe de uma maneira e hoje eu sei que eu sou escolhida para trabalhar para o reino, né? Contando um testemunho, dando um conselho, dando um abraço, orando por alguém, falando um pouquinho, né, do amor de Cristo, do que Cristo fez por mim.
E eu posso te dizer, eu me sinto completa. Eu consigo deitar na cama e ter paz, né? A paz que excede todo entendimento, né? Jesus é o príncipe da paz. Ele trouxe essa paz para o meu coração e hoje eu sei que a evolução ela demora, é passo por passo. E talvez para o olhar do homem, né? Eu estou com 29, chegando quase aos 30, mas o tempo de Deus é perfeito. Então, Sim. assim, pare, né? Eu De se aconselho cobrar, as né? pessoas, pare de se comparar, pare de se cobrar. Né? O tempo de Deus, às vezes, vai acontecer comigo. Eu sempre falo, não, Deus, eu não vou me cobrar. Hoje eu tenho uma casa atrás da minha sogra, né? Mas eu tenho o sonho de ter minha casa com meu lote. Aí, quando às vezes quer vir aquela cobrança, eu falo, não. Talvez eu vou alcançar com 35, se não for com 35, 40, mas eu vou conquistar porque eu creio nas promessas que o Senhor fez. Então essa parte de ficar se comparando, ela só nos destrói, Suga, né? suga energia, Uhum. né? Isso é triste de ver e hoje as pessoas às vezes vivem em competição, querendo mostrar algo e na verdade a gente não precisa disso, Às vezes né? a gente quer acelerar os planos de Os Deus planos de pra nossa vida. né? Porque a gente idealiza ali, com 28 anos, se fosse ver, né, o meu sonho era casa própria, meu carro Nossa, se fosse tudo dirigindo. como a gente escreve, Sim, mas os planos de Deus são diferentes e são bem maiores, né? Então essa cobrança, até assim, o que eu observo muito nas mães, às vezes, né, que elas têm um filho muito novo ali, às vezes elas pensam que acabou a vida, não. sim, Né, a criança vai depender ali por 2 anos, né? Aí já vai poder colocar, acho que a partir dos 4 meses já consegue colocar na creche, né? Então, assim, tem jeito, né? Porque às vezes a pessoa pensa que engravida, acabou, né? Até a gente estava comparando as fotos de você na maternidade, a gente via que o brilho, né, tinha cavadona. saído, né? Tinha saído, né? Mas assim, foi um tempo e hoje você é nova, conseguiu Sim, alcançar a carreira, então o filho não é o fim, com né? Assim, certeza. e os problemas não são o fim, para tudo há uma solução. Só não há solução para a morte. Tudo pode ser resolvido na presença do Senhor. Na verdade, assim, ó, quando a gente tem o Espírito Santo, são estratégias que o Senhor dá para você lutar, guerrear em oração, de você suplicar, de você clamar, de você se render aos pés de Jesus, né? Escolher a melhor parte, como Maria fez, ficar aos pés de Jesus e aquilo que vem da parte do Senhor não pode ser retirado de jeito nenhum de nós, né? Aquilo que aprendemos com o Senhor, aquilo que a gente abre o coração e entra no coração, ninguém pode roubar de nós, né? E eu sempre falo assim que todo mundo vem com um dom. Sim, Seja o dom espiritual que Deus te entrega, sim, ou seja um dom de algo que você saiba fazer. Por exemplo, tem gente que sabe cozinhar muito bem, que não sim. é o meu caso. Nem o Mas, meu. mas assim, eu sempre falo, né? Tem pessoas às vezes que fazem receitas de sobremesas maravilhosas, né? Sim, Tem uma ideia, uma inspiração para cozinhar, sim, mas tem pessoas às vezes que têm assim uma estrutura, às vezes para conversar, uma sim, sabedoria, assim que às vezes a gente fica admirado, né? Nossa, como essa pessoa é desenvolvida, né, e tal. sim, Então eu sempre falo assim que todo mundo tem um dom tanto espiritual, né, que a gente sabe que tem vários dons dentro da igreja, do ministério, da tua vida, né? Seja o dom da palavra, da revelação, enfim, né? Mas também tem os dons que a gente desenvolve, se descobre, né? sim, Então, assim, eu falo que tudo isso que eu estou vivendo hoje, tanto na minha vida pessoal e profissional, foi porque eu descobri o meu propósito. Qual que é o meu sim, propósito aqui? sim, Então, às vezes, a gente fala assim, né? Hoje, meu propósito, ele é levar beleza às mulheres, sim, sabe? Às vezes, eu e minha irmã, a gente brinca, assim, sim, porque o Boticário, eu trabalho no Boticário, né? Então, assim, a gente só vê beleza. É lançamento disso, é propaganda disso, daquilo, a gente só vê o lado bom. E a minha irmã, ela trabalha numa clínica, né? Então, às vezes, ela é diagnosticado para pessoas, às vezes, com 20 anos, entre 20 a 25 anos, um câncer, Meu Deus, sabe? E né? ela falou assim: aqui eu vejo o lado ruim da vida, Sim, sabe? Mas para tudo a gente tem um propósito, né? Às sim, vezes você se forma naquela faculdade e você dá o teu melhor porque é o teu chamado, é o teu sim, propósito de vida, né? sim, Então eu acredito muito nisso aqui, que ninguém nasceu só para viver o raso. E sim, tem também, voltando, tem também aquela pessoa também que cuida muito bem do lar.
Sim. né? É um dom. Sim. Às vezes porque a gente sabe que é desafiador para quem trabalha, Sim. cuidar da casa, da família, é muita responsabilidade. E tem gente Sim. que às vezes faz tudo isso e um pouquinho mais e tira de letra, Sim. sabe? Então eu sempre falo assim que a vida, ela é de propósitos, a gente nunca pense que você veio pro mundo sem propósito, que você não é nada, que você tá aqui só por tá, só vou trabalhar, é só para isso que eu vim, né? Eu só vim trabalhar, mas não, às vezes você é muito importante para a vida de alguém, né? Às Sim. vezes pro teu pai, pra tua irmã, às vezes você é a melhor pessoa, às vezes para aquela pessoa que você nem acha, né? Sim. Mas às vezes te vê no serviço e fala, cara, eu gosto de você tanto assim, né? E eu sempre brinco também com as meninas do serviço, né? Que eu sempre tô muito faceira, alegre, incomodando todo mundo, né? E eu falo assim, hoje eu não venho, eu vou ficar 3 dias fora aqui do escritório e tal. E aí elas falam assim, ai, graças a Deus, né? Mas eu falo pra elas, mas sem mim vocês não vivem, porque o meu propósito é incomodar vocês. Então sempre tem aquelas pessoas que quando a gente não tá, sente falta, sente Sim. saudade, sabe? Então lembra que você é querido, que você é amado, independente hoje de qual situação que você esteja passando, você sempre vai ser amado por alguém, né? Sim. Então a gente já está chegando ao final dessa gravação, né? Que vocês possam ser tocados através de tudo que a gente falou aqui, né? Sim. Que a gente sabe que a palavra ela transforma, testemunho transformam, né, irmã Janara? E hoje para nós é uma honra. Eu tô muito feliz que hoje a gente deu start em tudo isso, resposta de oração, com certeza. A gente se dedicou, falou para Deus assim, eu falei para Deus, for da tua vontade que o Senhor dê condições para tudo aquilo que está no meu coração, o Senhor faça, sabe? Sim. Então eu direcionei, fiz uma oração direcionada. E quando a gente voltou para a igreja, uma das principais coisas foi, né, que a gente voltou, foi o propósito do podcast, né? Então, tudo isso hoje, a gente sabe que mudanças são necessárias, são mudanças que nunca é pro nosso mal. Às vezes a gente não quer entender tudo que a gente passa, mas tudo tem um propósito. E se hoje a gente tá nessa gravação, é por um propósito, é por algo que Deus colocou. E que através desse propósito a gente multiplique muitas bênçãos Sim. nas vidas das pessoas, né? Esse é o intuito, né? De a gente alcançar. Sim. E que vidas sejam alcançadas. E que a gente, antes quando a gente tinha o podcast, a gente sempre recebia feedback das pessoas que foram tocadas, que foram por aquela palavra, por aquele testemunho, se identificaram. E que é esse o nosso propósito, né? Sim, eu quero deixar uma palavra, né, uma palavra bem conhecida, que fica no livro de Mateus, capítulo 11 e versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Então, Jesus tem isso para você, um alívio, um descanso para a tua alma. Né? E se a Guilana me permitir, eu quero estar fazendo uma oração. Amém. Né? Para que vidas possam ser alcançadas. Lembre, você é especial para o Senhor. Deus ama com um amor incondicional. Se até hoje você parou até aqui e falou, meu Deus, eu nunca fui amada, mas Deus te amou. E prova disso é você estar vivo vendo esse vídeo. Então eu oro pela tua vida, para que como eu fui resgatada, você também seja resgatado. Uma parte disso, do amor de Deus, esse vídeo está chegando até você de alguma forma, que você seja alcançada, alcançado. Não pense em tirar a tua própria vida, porque Deus tem coisas grandes e firmes que ainda você não sabe. Então eu vou estar puxando uma oração, e aonde você estiver, que você seja alcançado. Em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco, Pai, na tua presença. Deus, como um instrumento, Senhor. Jesus, o Senhor nos deu, Senhor, Pai, esse instrumento para alcançar vidas. Deus, e que vidas, Pai, que estão pensando, Deus, em partir, em retirar a sua própria vida, que sejam alcançadas. Pai, aquele, Pai, que está fraco, Jesus pensando em parar. Talvez alguém, Jesus pensou no dia de hoje, é o último culto, eu não quero mais. Senhor, que o Senhor traga o primeiro amor, Pai, vai repreendendo a incredulidade que o inimigo traz ao coração. Vai arrancando a desesperança, traz o alívio, Senhor, porque, Senhor, o Senhor é o socorro bem presente, Jesus. Vai trabalhando em lares, Pai, aonde, Senhor, há o caos, que o Senhor leve a paz, Senhor.
Ah, Jesus, nós clamamos, Senhor, pela tua presença. Aonde, Pai, estiver alguém assistindo esse vídeo, que seja tocado, Senhor, que o Senhor entre, que o Senhor alcance, que o Senhor transforme, que o Senhor salve, que o Senhor dê uma qualidade de vida. Senhor, nós cremos, Pai, está sendo ligado aqui na terra e será ligado aí no céu. Alcança, abençoa, Jesus querido, e repreende todo o mal em nome de Jesus. Amém, amém por essa oração, né? Que Deus trabalhe, que Deus abençoe a vida de cada um. Como eu já falei aqui, a gente está muito feliz com tudo isso, com o retorno. Quero deixar aqui novamente para vocês deixarem um like, se inscrever no canal, ativar o sininho para os novos episódios chegarem até vocês, tá? E também nos acompanharem no nosso Instagram. Lá a gente vai postar tudo, os nossos cortes daqui, né? Nos sigam lá. A gente sempre também estará compartilhando os nossos convidados, né? E quem sabe nos próximos episódios seja você que tem essa oportunidade de vir contar o seu testemunho e mudar vidas, né? Sim. Porque o testemunho, ele gera transformação. Sim. E é esse a ideia do podcast, tá? Então eu quero agradecer, Janara, né? Eu que agradeço, né? Louvado seja Deus pela tua Amém. vida, por esse projeto. Que Deus venha abençoar e realizar todos os teus sonhos, e creio que Deus vai dar o crescimento, né? Amém. E próximo episódio a gente estará aqui como apresentadoras, né? Então eu e Janara estaremos aqui novamente. E a gente vai estar já com a nossa primeira convidada, né? Sim. A gente só quis fazer hoje uma gravação de início, né? Pra gente conversar um pouquinho, né? Igual eu falei no início, pra vocês conhecerem novamente, lembrar novamente de tudo, né? Então, a gente quer agradecer, né? Já tá o convite também da nossa igreja, né? Então, para você que gostaria de conhecer a nossa igreja, também temos o perfil da igreja no Instagram. Pode nos seguir lá. Igreja Pentecostal em Busca da Ovelha Perdida. A gente posta os nossos cultos, os nossos dias de culto, os nossos cartazes, né? Às vezes os eventos que tem dentro da igreja, a gente sempre tá divulgando lá, tá? Então eu quero agradecer a todos vocês que assistiram essa gravação. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Até o próximo episódio.